O sistema imunitário é composto por dois grupos de órgãos, os órgãos imunitários primários e secundários. Os primários são assim denominados por serem os principais locais de formação e amadurecimento dos linfócitos. Já os segundos são os secundários por atuarem no sistema imunológico após a produção e amadurecimento dos linfócitos. Quando o sistema imune não consegue combater os invasores de forma eficaz, o corpo pode reagir com doenças, infecções ou alergias. A defesa corporal é realizada por um grupo de células específicas que atuam no processo de detecção do agente invasor, no seu combate e total destruição. Todo este processo é denominado de resposta imune. As células do sistema imune pertencem a dois grupos principais, os linfócitos e os macrófagos. Veja as células principais desse sistema e a função de cada uma delas. Macrófagos são importantes na regulação da resposta imune. Estão presentes nos sistemas conjuntivos e no sangue, quando são chamados de monócitos. E, no sistema imune, possuem a função de detectar e fagocitar. Fagocitar é o processo que englobe e digere as substâncias no organismo. E então, são detectados invasores, células mortas e vários outros tipos de resíduos. Essas células são as primeiras a perceber a presença de agentes invasores. Linfócitos. Essas células presentes no sangue são um tipo de leucócito, glóbulo branco, e podem ser três tipos principais. Linfócitos B, a principal função desse tipo celular é a produção de anticorpos quando maduros e ativos. Nesta fase, são denominados plasmócitos. Linfócitos T auxiliadores C4. Através de informações recebidas pelos macrófagos, são estimuladas para ativar outros tipos de linfócitos T. Os linfócitos T matadores, CD8. Os linfócitos B e os linfócitos B. Estes são linfócitos auxiliadores responsáveis pela organização da defesa do organismo. O sistema imunitário é composto por dois grupos de órgãos, os órgãos imunitários primos e os órgãos imunitários secundários. Os primeiros são assim denominados por serem os principais locais de formação e amadurecimento dos linfócitos. Já os segundos são secundários por atuarem no sistema imunológico após a produção e amadurecimento dos linfócitos. Veja agora quais são os órgãos que compõem esses dois grupos. Órgãos imunitários primários. Medula óssea. Além da produção de células sanguíneas e plaquetas, a medula produz linfócitos B, linfócitos matadores. É nesse órgão que ocorre o processo de amadurecimento dos linfócitos B. Timo. O timo é responsável por produzir linfócitos T maduros. Órgãos imunitários secundários. Linfónodos. Estão presentes nos vasos linfáticos. Neles, a linfa é filtrada, permitindo que partículas invasoras sejam fagocitadas pelos linfócitos ali presentes. Tonsilas. Possuem função semelhantes aos linfônodos. Estão localizados na parte posterior da boca e acima da garganta. Baço. O baço filtra o sangue para remover micro-organismos, substâncias estranhas e resíduos celulares, além de produzir linfócitos. Adenoides. Constituem de uma massa de tecidos linfóides, protetores localizados no fundo da cavidade nasal. Tem como função ajudar e proteger o organismo de bactérias e vírus causadores de doenças transmitidas pelo ar. Apêndice cecal. É uma pequena extensão tubular localizada no ceco, primeira porção do intestino grosso. Através da atuação das bactérias presentes nesta estrutura, micro-organismos invasores são combatidos. Um agente invasor, ao entrar no organismo, gera um mecanismo de defesa, a resposta imune. As substâncias invasoras são detectadas pelos macrófagos, que irão atuar em sua digestão parcial e na comunicação aos demais componentes do sistema imune da invasão sofrida, para que essas substâncias sejam totalmente destruídas e eliminadas. Após a atuação dos macrófagos, os linfócitos T auxiliadores entram em ação, ligando-se aos antígenos invasores. Este processo estimula a produção pelos leucócitos
de compostos denominados interleucinas, que atuarão na ativação e estímulo para a produção de mais linfócitos T auxiliadores. Estes novos linfócitos intensificarão o combate aos antígenos e liberarão outros tipos de interleucinas, que estimularão a produção de linfócitos T matadores e linfócitos B. Depois de estimulados, estes linfócitos se multiplicam até que os antígenos sejam desativados e eliminados. Parte dos linfócitos produzidos é armazenada. Estes são do tipo de linfócito especial, denominados de células de memória. Essas guardam durante anos ou pelo resto da vida a capacidade de reconhecer agentes infecciosos com os quais o organismo já se deparou. Havendo um novo ataque por agentes conhecidos, as células de memória são estimuladas a se reproduzir, dando início ao processo de defesa do organismo em um curto intervalo de tempo. Existe uma grande variedade de doenças imunológicas, entre elas a imunodeficiência primária, IDP, e a púrpura trombocitopênica, imune PTI. Imunodeficiência primária. O sistema imunológico atua para proteger o organismo de infecções. Essas infecções podem ser causadas por vários fungos, vírus e parasitas. O sistema imune utiliza os linfócitos, ou tipo de células brancas do sangue, e as imunoglobulinas, os anticorpos, para combater esses invasores externos. Na imunodeficiência, uma ou mais partes do sistema imunológico não funcionam. Se uma pessoa nasce com essa condição, ela é chamada de imunodeficiência primária. Pessoas com imunodeficiência primária têm dificuldade em combater as infecções devido à produção inadequada de anticorpos. Se o organismo de uma pessoa tem falta de imunoglobulina, anticorpos, e pode ser beneficiada pelo aumento temporário destes, a reposição de imunoglobulina é indicada. Essa imunoglobulina para reposição tem sido extraída de plasma humano, a porção líquida do sangue. Quando a reposição de imunoglobulina é aplicada em pessoa, ela é chamada de terapia de reposição de imunoglobulina ou imunoglobulina. Outro tipo de doença imunológica é a púrpura trombocitopênica imune, PTI. Um distúrbio hemorrágico que frequentemente causa manchas roxas na pele, podendo causar risco de vida caso a hemorragia ocorra, por exemplo, no cérebro. Para entender a PTI, é melhor definir cada termo que constitui o seu nome. Púrpura refere-se às manchas cutâneas roxas. Púrpura. Devido à hemorragia local. Trombocitopênica indica que a doença está relacionada com baixo nível de trombócitos ou plaquetas, células presentes no sangue que ajudam na coagulação. Imune significa que a doença é causada pelo sistema imune, que geralmente defende o organismo contra infecções, mas que neste caso causa a destruição das plaquetas. Existem duas formas de PTI, a aguda e a crônica. A forma aguda ocorre normalmente em crianças e dura por cerca de 6 meses. A forma crônica acomete principalmente adultos na faixa de 20 a 40 anos e permanecem por mais de 6 meses. Uma vez que os pacientes sofrem de ataques hemorrágicos frequentemente, o tratamento recomendado é a terapia como imunoglobulina, com o intuito de elevar o número de plaquetas e ajudar no controle hemorrágico.